Bom dia, glória a Deus. Seja bem-vinda a mais um novo amanhecer. Ai, como é bom acordar e buscar a Deus, não é? Como é bom acordar e a primeira coisa que nós possamos fazer é falar com o papai. Quem é esse? Quem é esse homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é esse homem que teve o poder de fazer Israel caminhar entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. E do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmã, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que você estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, ele vai te ajudar. Nas horas mais difíceis é que ele mais te vê. Pode chamar esse homem tem poder. Se você passar pelo fogo, ele não vai te queimar. Se passares pela água, não vai te afogar. Que Deus lindo é esse! O hino da vitória, esse é o nome do louvor. Ai, que eu queria ter a voz da Cassiane, né? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar. Você pode pôr aí na sua casa. E esse é meu papel aqui, você fazer você pegar fogo. Fogo do Espírito Santo. Põe o louvor, pega a caneta, pega a colher de pau, pega a escova de cabelo e começa a cantar. Hino da vitória. Vamos comigo, vai. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem a luta, não importa o que esteja passando, chame esse homem com fé, ele vai te fazer atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Glória a Deus. Glória a Deus, põe um glória a Deus aí. Você já abençoou essa live em nome de Jesus. É a nossa devocional para mulheres da manhã, que começa todos os dias às 5h27. Não tem problema se você acorda depois, não importa. O importa é que você pode estar aí no seu carro, assistindo a live, no ônibus, no metrô. Eu não sei aonde você está, que país você está, que cidade que você fala comigo. Eu vou ficar muito feliz se você colocar nos comentários aonde você fala comigo, né? Que você costuma ouvir essa devocional, em que lugar, em que momento. Lembrando que no final a gente coloca a senha, que é a mão no coração, e nós fazemos uma corrente de oração, amém? Nessa devocional nós temos o propósito de evoluir, né? A todas as manhãs, no mundo espiritual e no mundo emocional. Nós entregamos aqui para o Senhor, tá alto aqui, gente, deixa eu baixar. Entregamos para o Senhor todos os dias o nosso primeiro momento, a nossa primeira oração para o Senhor Jesus, amém? Então você aqui junto comigo, a gente entrega o nosso dízimo de tempo para o Senhor, amém? Então, nós estamos vivendo uma fase muito difícil, você concorda? Principalmente depois da pandemia, né? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis, as pessoas andam falando muito umas das outras, só você olhar no Instagram, que está todo mundo olhando para a vida de alguém, cuidando da vida de alguém. E é complicado quando a gente cuida da vida de alguém ou vai falar de alguém, porque a gente sempre acrescenta um pouquinho, não é verdade? A gente sempre adiciona um pouquinho ao falar, né? Então a nossa fala fica um pouco distorcida. Tipo quando a gente brincava de telefone sem fio, sabe? Na escola. Acho que todo mundo brincou disso, né? Você já brincou? Escreve aí para mim. Então,
a gente age como tivesse tudo bem, como fosse comum falar das pessoas, como fosse comum falar dos outros. Isso não é verdade, isso é perigoso. Isso é perigoso porque a gente tem que, na verdade, a gente acaba indo na direção do que a gente fala. E às vezes a gente quer falar um pouquinho, sabe por quê? Porque a gente quer se exaltar também, né? A gente quer falar o que a gente fez, o quanto a gente é maravilhoso, o quanto a gente é bom. A gente muitas vezes quer falar porque quer ser aceito, não é verdade? Então a gente quer ser aceito. Isso está tudo bem, todo ser humano é assim. Mas nós devemos tomar cuidado, porque a palavra de Deus diz que é Ele que vai nos exaltar, o Senhor. E você não pode dizer que você é livre, verdadeiramente, enquanto você ainda pensar que você se preocupa com o que o outro pensa de você ou querer impressionar alguém. Nós, na verdade, deveríamos querer impressionar ao nosso papai, o nosso Deus. Esse nós deveremos impressionar. O que Deus pensa de mim? O que Ele acha de mim? O que Ele acha de mim? O que Deus pensa a meu respeito? Isso é muito importante, porque o que o outro pensa, às vezes o outro não sabe nem o que ele pensa dele, né, gente? Vamos combinar aqui, né? Mas o que papai pensa de mim é importante. E muitas vezes nós esquecemos que aí no mundo tem muitos falsos profetas. Muitos vão enganar a gente. Em Mateus 24, 11 e 12, está escrito assim: muitos falsos profetas enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer quando a gente é resiliente com a palavra de Deus, sabe? É quando a gente sabe que é pecado, mas, como eu disse ontem, né? Mentirinha branca. Não tem mentira, é mentira. Mentira é pecado. E dá procedência ao inimigo que está na nossa vida, sabe? Então, às vezes você vai em algum lugar, as pessoas estão falando de uma maneira para te agradar, e você sabe quando as pessoas estão querendo te agradar, e fazendo profecias, que sabe, eu já cheguei numa igreja uma vez, ela até fechou, mas eu cheguei numa igreja, acabou meu café aqui. Eu cheguei numa igreja, toda vez que eu ia, ela tinha uma profecia. Eu sei que profecia é para ser entregue, mas para todo mundo, o tempo todo, toda hora. Tinha gente que ia lá só para saber o que Deus tinha para falar. Só para receber a profecia. Não para buscar a Deus, sabe? Parece que a gente estava comprando a profecia. Então, aí os falsos profetas percebem, né? Quantas vezes, gente, vou confessar aqui para você, quantas vezes, quando eu me afastei, claro, do Senhor, né? Eu fiquei viciada em horóscopo. Mas viciada em horóscopo. Eu comecei a ler horóscopo e o inimigo não é bobo nem nada. Começou a falar tudo aquilo que eu queria ouvir. Ah, mas eu fiquei viciada. Eu acordava, a primeira coisa que eu queria ver é o horóscopo. Então, como se aquela mulher tem o poder de falar sobre a minha vida, o que vai acontecer com a minha vida, através de cartas, como isso pode acontecer? O único que conhece a minha vida, o que vai acontecer com a minha vida é o Senhor Jesus, é Deus. Ele sabe o ontem, o hoje, o amanhã e depois de amanhã. Cada um com a sua crença, eu creio nisso, sabe? Mas eu creio também que não tem condições de que ela possa me dizer o que vai acontecer com a minha vida. Porque nem eu sei o que vai acontecer com a minha vida. Eu sou o dono da própria vida. Então a gente vai ficando viciado em coisas que falam o que a gente quer ouvir, sabe? E isso é muito complicado, porque se a gente só quer ouvir aquilo que é bom, a gente não está preparado para crescer, não é verdade? Então, é melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Provérbios 17, 1. Então, é melhor o pouco de verdade do que o muito da mentira. Não importa o que você tenha. Se você não tiver paz, meu bem, você não tem nada. Se não tiver paz no seu casamento, você não tem casamento. Se não tiver paz na sua empresa, você não tem empresa. Se não tiver paz na sua casa, você não tem casa. A paz é o que excede todo entendimento. E a paz quem manda é Deus. E como que a gente faz? Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, comerão e não se cansarão,
Correrão e não se cansarão, perdão. Caminharão e não se fadigarão. Então, muitas das vezes, nós estamos cansadas de tanto correr, porque nós não estamos esperando no Senhor. E essa semana o Senhor tem falado muito de fé, de esperança, de esperar nele. Eu creio que Deus quer sim que você exercite a sua fé. Porque não adianta a gente falar que tem fé, sabe, meninas? E aí, na hora que vem o problema, eu passo por isso também. Às vezes, o inimigo me pega distraída. Eu falo que tem fé, mas acontece alguma coisa que foge do meu controle ali, eu fico, se deixar, eu me pego. Então, eu tenho que ficar vigilante. Vigiar e orai. Conhece esse versículo? Então, vigiar e orai, vigiar e orai. Até porque o mundo é tão barulhento hoje. Tantas coisas disputando a nossa atenção. São tantas coisas na internet que disputam a nossa atenção. Fala a verdade. Às vezes você já acorda curioso, principalmente quando a pessoa começa a colocar pedacinhos das coisas. Eu falo que às vezes a gente usa essa estratégia, né? Eu quero chamar a tua atenção, então eu ponho um pedacinho de alguma coisa, outro pedacinho amanhã. Mas tá, eu tenho um propósito de chamar a tua atenção para você ver o material de terapia e se tratar. Mas tem coisa ali que não é para o seu bem, não. É para realmente roubar o seu tempo. Então eu te pergunto, Deus está me mandando te perguntar hoje. Qual é o tempo, aquele tempinho que você separa para ficar em silêncio com o papai? Isso. Qual aquele tempinho que você separa só para ficar ali tranquilo, sabe? Na presença de Deus, quietinha. Você tem feito isso? Se você não tem feito, Deus te convida para que você faça. Para que você separe um tempo para o Senhor. Para que você fique um tempo na presença de papai. E esperando dele o que ele tem para te falar. Porque às vezes a gente fala, Deus não fala comigo, Renata. Mas quando você vai orar, geralmente a gente para, Deus, então, Senhor, isso, e pai, tá, então, isso aqui, lá. Amém. E pronto, acabou. Uma relação que só a gente fala. E Deus? Então eu vou convidar você a fazer esse tempinho hoje de silêncio comigo. Sabe quando você põe o louvor e deixa ele ficar tocando e fica ali em silêncio, só ouvindo, sabe? Ou como o som dessa cachoeira aqui ao fundo. E deixa ali aquele som e fica quietinho, sem fazer nada, sem olhar no celular, sem fazer nada. Na presença de Deus. Então eu pergunto para você aí, qual foi o maior milagre que você já viu na sua vida? Qual foi o maior milagre? O maior milagre que eu vi na minha vida foi o que Deus fez na minha vida. Foi o que Deus fez na minha vida. Foi a minha transformação. Foi Ele me fazer abrir mão daquilo que eu queria para a minha carne, mas para agradá-lo. Aquele louvor que fala, vai ser difícil largar tudo. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você. Mas eu sei que quando eu pensar em desistir, estará ao meu lado, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Então nós devemos estar na presença desse Deus misericordioso, desse doce Deus, desse gentil, e sermos diferentes do resto do mundo. Ele fala em Romanos 12:2, não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformado pela renovação do vosso entendimento. Transforma o seu pensamento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aprender a falar como Ele falaria, como Ele pensa. E Deus, me ensina a falar como o Senhor pensa. Me ensina, Senhor. Trabalhe em mim. Eu sei que o perdão, o amor são mandamentos. Então trabalhe em mim esse amor, Senhor, porque às vezes eu não consigo obedecer. Eu fico esperando sentir. Deus fala, não é para você sentir, abençoado, é para você decidir.
Então, você decidir sobre como vai tratar alguém. A Bíblia não diz que se trata de como você se sente em relação àquela pessoa, em nenhum momento. A Bíblia te dá uma decisão, uma direção, tomada de decisão. Então, abençoar alguém, abençoar significa falar bem. Maldiçoar significa falar mal. Que não seja a sua boca a falar de alguém. Que é o que eu disse no começo da nossa conversa. A gente sempre aumenta um ponto quando conta um conto. A gente sempre acrescenta um pouco de nós, da nossa percepção. Aquilo que aconteceu, sabe, foi assim. Foi do jeito que eu senti. E eu vou capaz de jurar para você que foi desse jeito, mas foi do jeito que eu senti. Se eu for relatar um acidente, eu vou falar de um jeito, você vai falar de outro, porque da perspectiva que eu estou aqui, eu vi uma coisa, você vê outra. De repente você se preocupou mais com o barulho, eu me preocupei mais com o visual. Então nós aumentamos um bocadinho, sabe, daquilo que a gente fala. Então nós devemos verdadeiramente se preocupar com o que a gente fala, com a nossa língua. Então, se o seu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. Ande com amor. Seja um representante de Deus na terra. Hebreus 12, 14 fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Se nós não nos santificarmos, nós não veremos a Deus. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por elas muito se contamine. Às vezes, amada, você vai perder a sua bênção porque você está aí na amargura. Então, nós devemos nos esforçar para viver em paz. Porque sem santidade, ninguém agrada a Deus. E é Ele que nos convence do pecado. Ele se importa comigo, Ele se importa com você. Ele se importa, tanto se importa que Ele nos incomoda, nos manda a sua palavra, para que nós possamos nos modificar. Você imagina só o que seria de nós sem a palavra de Deus? Você já parou para pensar? Eu não consigo nem imaginar como estaria a terra se não fosse a palavra de Deus. Nem imaginar. Então, nós devemos sim nos policiar para saber como nós conversamos com Deus. Porque às vezes nós chegamos à presença de papai e a gente fala, tudo está acontecendo na gente. Ó Deus, porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo, porque é aquilo outro. Então, você sabe como é que é, né? E aí, quando Deus vai falar com a gente fala amém, obrigado, foi embora, tchau. E não escuta o que Deus tem para dizer. E o que Deus quer falar? Então você vai lá, a palavra de Deus, Ele te manda um versículo, Ele te manda uma palavra. E aí você lê aquilo e medita naquilo. O que o Senhor quer falar comigo, Senhor? Confirma o meu coração. Desculpa. E Deus vai falar conosco. Mas só os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Só os que esperam. Então, às vezes, a gente não está esperando em Deus, sabe? A gente não está. A gente está querendo resolver com as próprias mãos. E isso é tão perigoso. Porque se Deus falou que Ele que vai fazer, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de ir na outra direção porque a gente está com pressa. A gente tem que se humilhar na presença do Senhor. Esperar que Ele... Veja bem, Jesus alguma vez tentou provar que Ele estava certo? Ele veio para cá, Ele foi humilhado, Ele foi provocado, Ele tentou provar. Não, mas escuta aqui, espera aí que eu vou te mostrar com quem que você está falando. Não, Ele não tentou provar. Não importa o que eles pensam de mim, não importa o que eles... O importante é o que o Pai pensa de mim. E o que Deus pensa de você hoje? Você sabe me dizer? O que Deus está pensando a seu respeito? O que Deus pensa das suas palavras? O que Deus pensa das suas atitudes? O
O que Deus pensa dos seus pensamentos. O que Deus pensa dos seus desejos. Então, o que Deus pensa a meu respeito hoje é o que é mais importante. Entende? Fez sentido ou não? Olhar, Pai, o que o Senhor tem para me dizer? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Amém? Glória a Deus. Então nós vamos fazer um minutinho de silêncio hoje. Nós vamos pôr a mão no coração. Eu vou pedir que você se concentre na sua respiração. Respire. Aí é onde você está. Se você está em casa, feche os olhos. Sinta a sua respiração entrando e saindo. Sinta se o seu corpo está agitado, se você está calma, tranquila. Sinta como está você por dentro. Você está relaxada? Está em paz? Agora eu quero que você imagine os seus sentimentos. E eles ficando cada vez como se fossem balões. E você vai soltando um a um. Deixando os balões subirem. E você se sinta relaxada. Grata. Contemplando a graça do Senhor. Silêncio, sentindo a presença, sentindo o som dos pássaros, o som da água, deixa o som passar por você. Oh, Pai querido. Oh, meu amor. Obrigada, meu Deus, por ser um Deus tão amoroso. Um Deus que nos resgatou do pecado, da mentira, da ilusão. Teve misericórdia das nossas vidas. Obrigada porque o Senhor já fez tantas coisas. Eu resolvo, eu decido aqui confiar, entregar. Porque eu sei que o Senhor pode fazer muito além do que pedimos e pensamos, Senhor. Oh, meu Deus, louvado seja o Senhor. E que possa, Deus, Isaías 40:31, ser verdade na nossa vida. Os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Em nome de Jesus, faz a obra nas nossas vidas, Senhor. Como diz em Romanos 12:2, que nós possamos ser transformados pela renovação do nosso entendimento, para que possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Faça, Senhor, a obra na nossa vida. Nos ensina a estarmos mais presentes. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Bom, então eu peço que você
Separe um tempinho agora, sabe? Sem falância hoje aqui. Separe um tempo e fique na presença de Deus. Pode colocar esse louvor, hino da vitória. Você pode pôr só um som de uma cachoeira e ficar um pouquinho. Reserve um tempo para Deus, para ouvir a sua voz, ou somente para estar na presença dEle, que Ele é maravilhoso. Diga o quanto você o ama. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Escreva aí, eu te amo, papai. Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Eu te amo, Jesus. Amém? Então, um beijo no seu coração abençoado. Um dia de glória para você. Um dia de unção. E eu aguardo você amanhã, às 5h27, a nossa devocional para mulheres. Amém? Pegue o seu louvor e continue. Continue a nadar, continue a nadar. Um beijo e até amanhã, se Deus quiser. Aleluia. Ah, não esquece de abençoar essa live. Não esquece de pôr o seu joia, de pôr realmente a sua unção aí, tá? Coloca nos comentários o que foi o seu pedido de oração, de onde você fala comigo, tá bom? Um beijo. Não esquece de compartilhar, né? Até 5 pessoas, tá bom? E até amanhã. Agora sim. Fica com Deus.